Sabe, às vezes a gente fica esperando uma grande oportunidade para mudar de vida, né? Mas e se a verdadeira chave para uma transformação, daquelas radicais mesmo, não estiver numa nova chance, mas sim na forma como a gente responde a uma crise? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar num modelo de liderança que, olha, é super antigo, mas super atual, inspirado na jornada de um homem chamado Neemias, um cara que foi de servo a construtor de nações. E tudo começa com essa ideia aqui, que é a base de toda essa análise. Não é sobre onde uma pessoa está agora, mas sim para onde ela está indo. Pensa comigo, a realidade de hoje, sei lá, um emprego que não leva a lugar nenhum, um projeto que não sai do papel, isso é só o ponto de partida. O que realmente define o futuro é o comportamento, sabe? A disciplina, a atitude, aquela recusa em aceitar as coisas como elas são. É isso que prevê o destino. Ok, para entender como essa transformação acontece, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar a mentalidade inicial. Tudo começa na percepção de onde se está. E aqui a fonte dessa história traz um conceito que é fascinante: o escravo assimilado. E calma, não estamos falando de correntes de verdade, físicas. A prisão aqui é mental. É aquele estado em que a pessoa se acostuma tanto, mas tanto com uma situação ruim, que aquilo vira a zona de conforto dela, vira o normal. Mesmo que essa vida esteja assim a quilômetros de distância do seu verdadeiro potencial. E o contraste aqui é gritante, né? De um lado tem o cativo, que sabe que está preso e luta contra isso. Do outro, o assimilado, que às vezes até tem uns privilégios. E foi exatamente aqui que a história de Neemias começou, lá no Palácio Persa. Ele tinha um cargo de confiança, era copeiro do rei, tinha conforto, segurança. Na teoria, ele tinha tudo, mas na prática, ele estava completamente desconectado do seu propósito maior. Então fica a pergunta: se a pessoa está confortável, mesmo que seja numa gaiola de ouro, o que faz ela querer mudar? A história mostra que a faísca, ela raramente vem quando está tudo bem. Ela vem do caos. E aqui está o gatilho, o catalisador. A notícia chega como um soco no estômago. A terra natal dele, Jerusalém, está em ruínas. E o seu povo vive numa situação de grande miséria e desprezo. De repente, todo aquele conforto do palácio parece vazio, insignificante, diante do sofrimento do seu povo. E essa frase resume perfeitamente a lógica da mudança. A estabilidade, ela gera complacência. É a crise, é a má notícia que quebra a inércia. Para Neemias, a destruição da sua cidade não foi o fim do mundo, foi o chamado para a ação que ele precisava ouvir. Mas olha só, uma crise por si só não garante mudança nenhuma. Muita gente passa por dificuldades e fica paralisada. O que diferencia Neemias é o que vem a seguir: a reação interna dele. A verdadeira mudança começa com essa fórmula de duas partes. E o primeiro passo não é um plano de negócios, não é uma estratégia. É puramente emocional. Neemias não só ouviu a notícia, ele sentiu a notícia. Ele se permitiu sentir a dor, o luto, a raiva. Essa indignação emocional é o combustível. Só que emoção sem ação não serve para nada. Ela se perde no ar. A segunda parte da fórmula é o compromisso. Neemias pegou toda aquela dor e transformou em propósito. Ele jejuou, ele orou, não como um ato passivo, mas como um jeito de alinhar a sua indignação com uma promessa inabalável de que ele ia fazer alguma coisa. É a junção da dor com o propósito. Pronto. Com o combustível da indignação e a clareza do compromisso, Neemias estava preparado. Agora, vamos ver como essa convicção interna se transformou numa ação externa. E que ação! E aí o momento chega. O rei, simplesmente a pessoa mais poderosa de todo o império, nota a tristeza de Neemias e faz a pergunta de $1 milhão. O que você quer? A porta para a mudança que antes estava trancada a 7 chaves, de repente se abre, nem que seja só uma frechinha. E o Neemias não hesita. Ele não gagueja, não fala, preciso pensar, nada disso. Ele apresenta um plano completo, detalhadíssimo, salvo-conduto, permissão para viajar, um prazo definido e, o mais importante, um pedido de recursos específicos para a reconstrução. A lição aqui é cristalina, né? A sorte favorece quem está preparado. Ele não ficou esperando a oportunidade chegar para depois pensar no que fazer. Ele já tinha o plano pronto, só esperando a porta se abrir. Isso nos leva a um ponto fundamental. O rei não disse sim só porque o plano era bom. Ele disse sim por causa de Neemias. O comportamento dele, a reputação de servo leal, confiável,
Tudo isso construiu o capital social que ele precisava naquele momento. As pessoas não investem só em ideias, elas investem principalmente em pessoas em quem elas confiam. Com a bênção do rei e os recursos na mão, Neemias chega em Jerusalém. E a gente pode pensar, a parte fácil acabou. Não, a parte fácil acabou. Agora é que a verdadeira batalha começa, enfrentar a resistência ali, no campo de batalha. E é imediato. A oposição aparece na hora. Figuras locais poderosas como Sanbalate e Tobias não olham aquilo e veem progresso. Eles veem uma ameaça ao poder deles. E aí eles usam as armas que têm, o ridículo, a zombaria, questionando as motivações, a autoridade de Neemias. Isso é quase uma lei da liderança. Toda grande visão vai atrair críticas. A resposta de Neemias é lendária. Ele não para. Ele não fica batendo boca. Ele se adapta. Ele arma os construtores, criando aquela imagem icônica do trabalhador com uma ferramenta numa mão e uma espada na outra. A mensagem é muito clara. A gente está aqui para construir, mas a gente está mais do que preparado para defender a nossa visão. É a mentalidade da resiliência na sua forma mais pura. Então, o que acontece quando uma visão clara encontra uma determinação que não desiste, mesmo debaixo de fogo? O resultado, bem, o resultado desafia qualquer expectativa. O resultado é quase um milagre. Os muros de uma cidade inteira. Uma tarefa que hoje, com toda a nossa tecnologia, talvez levasse anos para planejar e executar, foram reconstruídos em impressionantes 52 dias. Isso mostra o poder de um povo unido, sob uma liderança com foco total. E com o trabalho terminado, a transformação de Neemias também se completa. Ele não é mais o copeiro do rei, aquele escravo assimilado do começo da história. Ele é nomeado governador pelo seu próprio povo. A prova viva de que liderança não é um cargo que se recebe, mas uma consequência da ação e da responsabilidade que se assume. E assim, a história de Neemias termina nos deixando com uma pergunta muito poderosa. Todos nós temos muros em ruínas na nossa vida. Podem ser projetos abandonados, relacionamentos que se quebraram, um potencial que a gente nunca explorou. A questão que fica no ar é: que muro está esperando para ser reconstruído?